E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Seja bem-vindo no meu canal. Esse aqui é o nosso quadro Atributos de Deus, onde nós estamos falando sobre quem Deus é, sobre como pensar e crer corretamente sobre Deus. Esse aqui é o episódio 6, nós vamos falar sobre a infinitude de Deus. No último episódio, nós falamos sobre a eternidade de Deus, e é muito comum a gente pensar que eternidade e infinitude são a mesma coisa, mesmo que elas sejam parecidas em algumas coisas, mas elas não são exatamente a mesma coisa. A eternidade é uma coisa, infinitude é outra coisa. Nós vamos falar sobre isso hoje, vamos esclarecer isso, certo? Mas para começar, quero ler com vocês Romanos capítulo 11, do verso 33 ao 35, diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são seus juízos e quão insondáveis são seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. Então, é como se Paulo aqui nesse momento da carta, ele parasse a sua pregação, vamos dizer assim, e ele começasse a bendizer a Deus, a orar, a adorar a Deus. Então ele para aquilo que ele estava ensinando nessa carta, ele começa a orar a Deus, ele começa a conversar com Deus. E ele, no meio disso tudo, ele deixa para nós algumas pérolas, algumas coisas preciosas, algumas coisas valiosas, algumas coisas profundas que nós podemos e devemos aproveitar para aprender um pouquinho mais sobre Deus. A primeira delas é essa palavra profundidade, ali da profundidade da riqueza, né? Essa palavra profundidade no grego é a palavra batos, que significa extremo, limite. Então não está falando, assim como na questão da eternidade, não está falando sobre uma questão de uma grande quantidade de alguma coisa, né? Mas está falando sobre o limite, sobre o extremo. E a segunda ali é a palavra inexplicáveis, que no original, né, significa algo que a gente não pode compreender, algo que não pode ser averiguado. Então a verdade é que tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz é profundo e é inexplicável, vamos dizer assim. A gente não consegue compreender em plenitude ou completamente aquilo que Deus é, quem Deus é e todas as suas obras. A gente não consegue ir no profundo do motivo pelo qual Deus fez tal coisa, porque Deus, ele é inexplicável e tudo aquilo que ele faz é inexplicável. E tudo isso que eu falei aqui sobre a profundidade, sobre Deus ser inexplicável, tudo isso aponta para a infinitude de Deus. A infinitude de Deus não é uma grande quantidade de alguma coisa, uma grande quantidade de Deus, vamos dizer assim, mas é sobre a ausência de quantidade. Então não é algo somente assim sem limite, como por exemplo os números, né? A gente aprende que os números são infinitos, mas é sobre a ausência de um limite. Na verdade, Deus é o próprio limite do seu próprio ser. Só que como Deus é infinito, a gente entra num paradoxo, porque a gente não consegue chegar nesse limite. É como se Deus ele continuasse sendo Deus sem limite nenhum. Então, para a gente resumir, apenas Deus é sem limite. Deus ele não conhece o limite do seu próprio ser. Na verdade, após Deus não tem nada. As coisas elas só podem ir até Deus, vamos dizer assim. Depois de Deus, não há nada que supere ele, que possa ser maior do que ele, que possa ser melhor do que ele, porque Deus é infinito. Então, sendo Deus infinito, isso significa que tudo nele também é infinito. A eternidade de Deus é infinita, o poder de Deus é infinito, o amor de Deus é infinito, a graça de Deus é infinita. E a gente também pode pensar sobre Deus ele ser a própria perfeição. Porque Deus ele está no limite, vamos dizer assim, do ser, de ser, assim. Então não há um ser que consiga ser mais perfeito do que Deus, porque Deus já está nesse limite. Ele é o nível mais alto de um ser que alguém consegue ser. Não há um ser mais perfeito do que Deus. E sendo Deus infinito, isso também, né, vamos dizer assim, influencia o jeito que nós vivemos, no sentido que eu não posso pensar em um Deus que é finito. A minha mente ela não consegue, vamos dizer assim, ser um lugar onde Deus ele consegue, sabe, caber aí dentro, porque Deus é infinito. Ou seja,
Se nós pensamos em um Deus que cabe em nossa mente, nós estamos pensando em um Deus que não é infinito. Se o nosso Deus ele cabe dentro da nossa oração, se o nosso Deus ele cabe dentro da nossa adoração, é porque nós estamos pensando em um Deus que é finito, que não é infinito, que é um ser que cabe em nós. Se o Deus que nós cremos, ele cabe dentro do evangelho do qual nós cremos, então nós não estamos pensando em um Deus que é infinito, mas em um Deus que é finito. Agora, no que isso interfere no jeito que nós vivemos, além dessa questão sobre Deus caber em nós ou não, mas a coisa que nós mais devemos entender é que diante das nossas incapacidades, diante dos nossos limites, Deus é infinito e Deus ele vai além de nós mesmos. Paulo, um homem que sofreu tantas privações, que sofreu tantas incapacidades, seja física ou não, né, perseguições, falta de alimento, tudo mais, isso e aquilo. Um homem que sofreu tanto, esse homem, ele olhava para Deus, um Deus que era infinito, um Deus que não tinha limite, um Deus que tudo aquilo que era Deus e tudo aquilo que Deus fazia era infinito. Esse homem olhou para Deus diante de todas as suas incapacidades, e nós devemos fazer isso também. Diante das nossas incapacidades, diante dos nossos limites, nós devemos olhar para um Deus que nos fortalece infinitamente, que tem força, que tem poder para nos dar, para que a gente possa, por exemplo, cumprir o propósito dele. Se você pensa assim nas suas incapacidades, seja financeira ou não, até mesmo incapacidade física para cumprir o propósito dele, mas você olha para um Deus que é infinito, que tem todo o poder, então com certeza Deus ele vai, vamos dizer assim, te fortalecer, porque ele é um ser infinito. E continuando nesse pensamento, então, por exemplo, Paulo mesmo fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque a graça de Deus é infinita. Então, pensa que mesmo que você peque um grande pecado para ti mesmo, que você olha e pensa assim, esse pecado aqui é dos grandes, eu fiz uma coisa muito errada, e você, vamos supor que você já pediu várias vezes o perdão de Deus e mesmo assim continua caindo. Mesmo assim, nesses momentos ainda há graça para que Deus nos dê e a gente receba o perdão dele e a gente seja transformados. Então, a gente deve olhar para a cruz como, por exemplo, a demonstração do amor infinito de Deus. Um amor tão grande, um amor tão sem fim, um amor que é o próprio, vamos dizer assim, o limite de um amor, um exemplo infinito de amor. A forma de Deus demonstrar esse amor foi Cristo sendo morto na cruz por nós. Então, independente daquilo que nós fazemos, nós ainda podemos receber o perdão de Deus, nós ainda podemos receber graça de Deus para que a gente seja fortalecido, nós ainda podemos receber amor de Deus em nossas vidas. Não há nada que nós podemos fazer que possa apagar o amor de Deus, que possa cancelar, vamos dizer assim, a graça de Deus disponível para nós a partir da cruz. Então que nós todos venhamos olhar para um Deus que é infinito, um Deus que não cabe em nossas mentes, um Deus que não cabe na nossa adoração, um Deus que é o próprio limite, um Deus que não conhece limite. E que todos nós possamos viver assim uma vida pela fé, com os olhos em um Deus infinito. É isso, meus amigos. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, que essa mensagem tenha te abençoado. Curta esse vídeo caso ainda não tenha curtido. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E compartilhe para que mais pessoas recebam o Evangelho de Jesus. É isso, meus amigos. Continuem felizes com Jesus.